Opa, bom dia, boa tarde e boa noite, galera deste maravilhoso canal. Sim, isso mesmo que vocês estão vendo. Finalmente estamos de volta com a nossa linda e maravilhosa série Minecraft IC. Finalmente um vídeo de IC, faz tempo que eu não fazia esse quadro. Enfim, pro IC de hoje nós tá com um IC bastante interessante, digamos assim. Simplesmente, e se o Phantom Roxo deixasse o Tugin Vermelho matar o Tugin Phantom? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se gostar da ideia do vídeo, comente também outras ideias de IC que eu posso fazer. Então, sem muita enrolação, vamos logo para esse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu vou só dar um breve contexto de que cena é essa que o Tugin Vermelho mata o Tugin o Phantom. Bom, em um episódio de Utopia 2, o Tugin Verde acaba avistando o Tugin Vermelho. Nessa começa uma perseguição do Tugin Vermelho atrás do Tugin. Nessa perseguição, o Phantom se intromete do nada. E aí nisso o Tugin ele leva uma facada. O Phantom e o Tugin tinham fugido pro local. Só que lá nesse local o Tugin Vermelho consegue alcançar eles e mata o Phantom também na frente do Tugin, antes do Tugin morrer. Nessa os dois morrendo ali mesmo. Nisso o Tugin Vermelho começa a comemorar, começa a falar que vai ter os próximos, que não vai acabar só neles, não sei o que e tal. E nisso no outro vídeo, no começo do próximo vídeo de Utopia 2, simplesmente o Phantom Roxo aparece, chega, fica boa graça. Ele simplesmente volta no tempo e impede do Tugin Verde ver o Tugin Vermelho, simplesmente alterando tudo aquilo que aconteceu. Mas dessa vez, no nosso IC, a gente vai eliminar esse Phantom Roxo aí dessa cena. Simplesmente o Phantom Roxo não vai aparecer aí e voltar tudo. Basicamente, vamos continuar a história a partir daquele momento em que o Tugin Vermelho matou o Tugin Phantom. Bom, vamos começar aqui o seguinte: o Tugin Vermelho fugiria daquele local, obviamente, deixando os corpos deles lá jogados. Nessa, ou Foca, ou LG, ou Pedrux achariam o corpo do Phantom e do Tugin. Não importando muito qual dos três acharia, todos eles levariam a delegacia e começariam uma investigação do Foca para descobrir quem foi que matou os dois e o que aconteceu. Nessa também o Pedrux, provavelmente, quando ele soubesse da notícia de que o Tugin Phantom morreu, ele pegaria o DNA dos dois e talvez fizesse clones dele, talvez tentando uma medida de reviver, digamos assim, fazer clones para poder consciência deles ir pro clone, tipo o que aconteceu com o Tugin em Utopia 1. No final lá, ele, por conta do clone, ele conseguiu voltar à vida. Já o Foca, em sua investigação, provavelmente seria o principal inimigo do Tugin Vermelho, porque ele investigaria todo esse rolê aí da morte do Phantom e do Tugin, e talvez o LG possa ajudar ele, porque mataram os amigos dele, querendo ou não, se eu não me engano, nessa época o Tugin e Phantom, mesmo que não seja tão próximo assim, já era meio que amigo do LG. Encontrar os amigos mortos assim por alguém, claramente o LG vai querer vingança. Nessa, provavelmente o Foca uma hora ou outra descobriria que foi o Tugin Vermelho, provavelmente ou sendo morto pelo Tugin Vermelho, que o Foca descobriu e vai matar ele pra ele não contar pra ninguém, ou no momento que ele matasse, tipo, ele começasse a lutar com o Foca, provavelmente o Tugin Vermelho ganharia. No momento que ele ganhasse, matasse o Foca, talvez o LG chegaria bem na hora, ou se duvidar o LG estaria junto, o que pra mim não impediria tanto assim a morte do Foca. Nessa, o Foca morrendo e o Tugin Vermelho provavelmente fugindo com a mesma explosão lá que o LG fez uma vez. Provavelmente aconteceria aquela cena de novo do LG tentando explodir o Tugin Vermelho e ele fugindo no último segundo. Após isso, provavelmente o Tugin e o Phantom já seriam revividos pelo Pedrux através da clonagem. Nessa, eles explicariam tudo pro Pedrux e seria confirmada a história deles pelo próprio LG, que viu o Foca ser morto. Nessa, o LG, Pedrux, Phantom e Tugin se juntariam para deter de uma vez por todas o Tugin Vermelho. Provavelmente os quatro arrumariam um jeito de deter o Tugin Vermelho, tipo, se juntariam para deter ele com uma armadilha, talvez, fazendo meio que uma armadilha parecida que o Phantom e o Tugin fez, agora com o Pedrux e o LG. Simplesmente eles armariam uma armadilha e dessa vez, graças ao LG e o Pedrux, principalmente o Pedrux, provavelmente o Tugin não mataria o Tugin Vermelho por intervenção do LG e do Pedrux. Nessa, o Tugin Vermelho seria preso na cadeia. Nessa, eu tenho que lembrar vocês de outra coisa: o Dark House e o Dark Foca, eles tinham meio que uma aliança com o Tugin Vermelho, só que eles queriam uma hora ou outra se livrar do Tugin Vermelho. Vendo a prisão do Tugin Vermelho, provavelmente eles não
não dariam o trabalho de tentar libertar o Tuguin Vermelho, porque eles já queriam se livrar. Essa daí só é a oportunidade. Então, provavelmente, no momento em que o Tuguin Vermelho fugisse, só de raiva, talvez as primeiras vítimas dele seriam o Darfok e o Dark House. Só porque eles eram aliados lá, eles sabiam que ele tava preso e simplesmente não fizeram nada pra tirar ele de lá. Nessa, ele mataria os dois como vingança. Após isso, ele provavelmente se esconderia, porque o pessoal saberia que ele fugiu da cadeia, veria o corpo morto do Dark House e do Dark Forca. Nessa, eles ficariam atentos, assim, pra tentar descobrir aonde o Tuguin Vermelho tá. Nessa, o Tuguin Vermelho, provavelmente, como é bomba nem nada, ele começaria a espionar a rapaziada que não tá procurando por ele. Por exemplo, Apu, Delete, Carlin, Biel e por aí vai. Esses aí que não ligam muito pra existência do Tuguin Vermelho, que não sabem muito mais ou menos da presença do Tuguin Vermelho, não se preocupam tanto assim. Investigando esses outros players, ele descobriria da manopla do infinito que o Delete de Utopia 2 tá fazendo. Nessa, ele armaria um plano pra pegar essa manopla pra ele e depois pegar o resto das joias. Nessa, ele, uma hora, quando o Delete vacilasse, talvez naquela parte lá que o Delete derruba a manopla, o Tuguin Vermelho pegasse a manopla, matasse o Delete de Utopia 2 e depois fosse atrás do resto das pedras pra poder ficar mais forte com a manopla. Com a manopla do infinito em mãos e praticamente todas as joias do infinito, menos a da alma, porque não tem o que o Tuguin Vermelho sacrificar, porque ele não gosta de nada, então não tem nada pro Tuguin Vermelho sacrificar pra poder conseguir a da alma, então ele consegue todas menos a da alma, infelizmente. Mas enfim, após o Tuguin Vermelho pegar quase todas as manoplas, ele simplesmente usa o poder da manopla pra ficar gigante e fazer um anúncio na cidade. Simplesmente após ele ficar gigante, ele começa a falar pra todos os moradores da cidade que simplesmente vai explodir a cidade. Nessa, projetando uma bomba atômica em cima da cidade, uma bomba atômica bem gigante que se aproximaria lentamente da cidade, e no momento que ela tocasse no chão, simplesmente ela explodiria, levando toda a cidade junto. Nessa, sendo esse o ataque final do Tuguin Vermelho. Vendo o Tuguin Vermelho gigante, o LG simplesmente ele pegaria a espada dele e daria o corte do mundo, simplesmente cortando o Tuguin Vermelho gigante no meio. E já a bomba, o Pedrux e o Phantom provavelmente tentariam se juntar para poder desarmar a bomba. Nessa, talvez no momento desesperado, o Phantom e o Pedrux conseguiriam desarmar essa bomba antes dela chegar ao chão e explodir. E após isso, o Phantom pegaria a manopla do infinito do Tuguin Vermelho, aproveitando a oportunidade que o Tuguin Vermelho morreu. Então ele pegaria a manopla pra ele e usaria ela para salvar o Tuguin Vermelho, para salvar o Tuguin, que tava preso na dimensão lá. Ele usaria a manopla para poder ir pra dimensão sem precisar do portal e pegar o Tuguin de lá. Após conseguir salvar o Tuguin, mesmo que se o Tuguin tivesse envenenado e morresse, o Phantom poderia usar a manobra para tentar reviver o Tuguin. Afinal, mesmo que não esteja com a joia da alma, ainda assim, eu acho que a manopla tem poder suficiente para reviver pelo menos uma pessoa. E se não conseguisse, vai fazer o que, né? Seria a mesma coisa do original. Enfim, nessa, após ele conseguir salvar o Tuguin, ou não, né? Não sei, mas eu vou levar que sim, ele conseguiu, só pra ter um final bom. Enfim, após o Phantom conseguir salvar o Tuguin, ele entregaria a manopla pro Delete, pra o Delete conseguir ir lá em Utopia. E lá em Utopia 1, ele simplesmente acharia o filho dele, o filho dele estaria velho, entregaria a armadura da Varitia. Nessa, o Delete voltaria e enfrentaria o Phantom Roxo com a manopla do infinito e a armadura. Inclusive, se duvidar, no meio do caminho ele poderia levar o Juninho para poder o Juninho fazer um último sacrifício para conseguir a joia da alma e ter a manopla do infinito completa. Nessa, o Phantom ele conseguiria de alguma forma derrotar o Phantom Roxo sozinho, deixaria o Tuguin em casa para não ter risco, ou se duvidar, levaria o Tuguin. Aí o Tuguin seria morto ou não, mas aí eu vou dizer que não levou também, só pra gente ter de novo um final bom. Continuando, aí né, na luta final seria só o Delete e o LG, porque o House morreu junto com o Dark House. Quando o Tuguin Vermelho matou o Dark House, o House morreu junto. Enfim, aí na luta final seria só o Delete e o LG, que simplesmente o LG morreria lá pelo barraquinho e o Delete usaria a manopla ou completa, ou mesmo se não tivesse completa, ele só voltava o LG no tempo e o LG voltava à vida. Então
meio que, de qualquer forma, o Delete conseguiria reviver o LG. E nessa, o LG mataria o Luiz. E o House não importaria tanto assim pra batalha final. Pelo menos eu acho. A única coisa que ele fez lá era jogar um ioiô de dano infinito e não adiantou nada, porque o Luiz era imortal. Então, ele não agregou tanto assim na batalha final. Mas enfim, o restante do pessoal continuaria com seus final mesmo, menos o Foca, que os dois Foca morreu pelas mãos do Tugin Vermelho, e o House, que morreu também. Então nessa versão o Tugin Vermelho matou o House, os dois Foca e o Tugin e o Phantom. Só que aí o Tugin e o Phantom conseguiram reviver graças à ajuda do Pedro. Que se duvidar, o Pedro poderia trazer os Foca ou o House de volta à vida também com clonagem. Mas aí talvez ele possa trazer. Vamos se dizer que ele trouxe de volta também, pra o Tugin Vermelho ficar mais puto ainda. Enfim, aí nesse final seria basicamente um final até que bom, digamos assim. Inclusive o The Last de Utopia 2 também morreu. Mas esse aí não ligo muito não, se eu prefiro que ele não reviva, eu continue morto mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se quiser pode dar mais ideias de esse ou até dos próximos vídeos também. Qual série você mais gosta, assim, ou você quer que seja a próxima série pra gente trazer outro vídeo. Mas enfim, é isso e tchau!